Então, boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou mais um dia aqui com vocês. E a Luciana me pediu esse tema, né? A escolha das provas. E provas é o que a gente... São aquelas situações que acontecem na nossa vida e que muitas vezes a gente nos causa desconforto, nos traz desconforto. E a gente muitas vezes se pensa, por que eu estou passando por isso? Né? Situações que a gente não gostaria muitas vezes até de estar passando e de repente aparece aí pra gente. Né? E no livro dos Espíritos, Aí antes de começar, eu quero falar um pouquinho, eu vou trazer uma história, um pedaço de uma história da Carolina Maria de Jesus. Não sei se alguém aqui já leu esse livro. Quarto de Despejo, e como subtítulo Diário de uma Favelada, né, que a Carolina Maria de Jesus, lá na década de 50, ela morou na região do Canindé, ela veio de Sacramento, Minas Gerais, e, enfim, uma vida assim muito humilde, e apesar das dificuldades que ela vivia, ela gostava muito de ler, e muitas vezes ela era catadora, ela encontrava os livros no lixo, muitas vezes, e ia lendo, ia se nutrindo de alguma forma. E ela começou a escrever um diário da vida dela, e que depois acabou se tornando esse livro. Então, é o diário do cotidiano dela, mãe solteira, com filhos pequenos, tendo que cuidar, muitas vezes tendo que levar, às vezes, os filhos mais novos junto para catar papel, porque não tinha com quem deixar, ou então era sempre para ela desesperador, porque muitas vezes ela saía de casa e ela tinha umas vizinhas que iam brigar com os filhos dela, bater nos filhos dela. Então, ela tinha que lidar com situações muito difíceis e sozinha. Né? E aí, eu trago aqui, vou lendo o livro, mas eu trago uma situação dela, né? Então, dia 13 de maio. Então, ela fala assim: hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Estou colocando como a linguagem dela utilizada. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no Senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos, quando eles vê as coisas de comer, eles bradam. Viva a mamãe! A manifestação agrada-me, mas eu já perdi o hábito. 10 minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à Dona Ida. Ele não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim: Dona Ida, peço-te que pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude ir catar papel. Agradeço, Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Alguém gostaria de fazer algum comentário dessa leitura?
uma prova, né? Isso, né? Uma mãe poder ter o alimento, né, para os filhos. Sim, é uma grande provação, né? Não poder alimentar, né? Os próprios filhos e depender, né? Depende. Ali elas se ajudavam muito, né? Mas quando podiam, na escassez delas, né? E é interessante, uma coisa que a gente vê assim, as pessoas que têm menos dinheiro, elas normalmente ajudam mais umas às outras. Já perceberam isso? Por que vocês acham que isso acontece? Por que será, né? Que quanto menos a gente tem, mais a gente ajuda. Será que é porque a gente mais ajuda, então menos fica pra gente? Não? A gente tem mais dificuldade no outro. A pessoa está mais ou menos no mesmo nível social com a outra, a pessoa tem melhor a informação. É isso aí. Por estar no mesmo nível social, tem mais empatia, né? Já sofreu, sabe a dificuldade. Então aí é uma coisa interessante, né? Que quando a gente passa por determinadas provações, também nos capacita a entender, muitas vezes, o sofrimento de pessoas que estão em situações semelhantes. Não é? É interessante. Tem um outro, eu gostei, eu ainda não terminei esse livro, né? Eu estou lendo aos poucos, assim, um livro muito, uma amiga minha me emprestou, que eu queria ler. E aí aqui tem, do dia 16 de julho, tem uma parte que eu achei interessante. Deixa eu colocar aqui. Levantei, obedeci a Vera Eunice, fui buscar água, fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Eu estava indisposta, resolvi benzer-me. Abri a boca 2 vezes, certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu, saí e fui ao seu Manuel levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão, nervosa e exausta. Pensei na vida atribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para 2 jovens, permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos, a menina mais nova dela, né? E ela não gosta de andar descalça. Faz uns 2 anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para os 2 meninos. Arroz, feijão e carne, e vou sair para catar papel. Deixei as crianças. Recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua, porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar, mas o pobre não repousa, não tem o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente, ia maldizendo a sorte. Catei 2 sacos de papel. Depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando eu chegar na favela vou encontrar novidades. Talvez a Dona Rosa ou a indolente da Maria dos Anjos brigaram com meus filhos. Encontrei a Vera Eunice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei, são 2 horas. Creio que vou passar o dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do Centro Espírita da Rua Vergueiro 103. Ganhei 2 quilos de arroz, idem de feijão e 2 quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu tinha ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José para ir ao Arnaldo comprar um sabão.
2 melhorais e o resto pão. Pão para fazer café. O João retornou-se. Disse que havia perdido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão, crianças e mulheres, que vinha reclamar que o José Carlos havia apedrejado suas casas, para eu repreendê-lo. Então, esse é o cotidiano da vida era o cotidiano da vida de Carolina Maria de Jesus, que passava por muitas provações. E, assim, uma coisa que eu acho, assim, incrível nela, porque como são... tem uma pirâmide, eu acabei não trazendo, de um estudioso sobre necessidade chamado Maslow. Ele estudou sobre as necessidades humanas. E aí ele faz uma pirâmide, então ele põe como base da pirâmide o quê? Alimentação, sobrevivência, para depois a gente ir para outros lugares nessa pirâmide, para uma realização profissional, para outras coisas, realização pessoal. Então, quando a gente está lutando muito pela sobrevivência, é difícil a gente buscar tempo, energia para a gente conseguir sublimar aquela situação, né? E a Carolina, ela conseguia isso, né? Ela trazia essa força interior muito forte. E aí, né, a escolha das provas no Livro dos Espíritos, né, eu trouxe algumas perguntas para a gente ir conversando. Então, né, tem uma pergunta 258, é a seguinte: no estado errante, quer dizer, quando o espírito ele está no plano espiritual, não está aqui no corpo de carne, é o estado errante, não é que ele está errando, ele está desencarnado, sem o corpo material. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer na vida? Então, os espíritos respondem que sim, e que muitas vezes a gente tem o livre-arbítrio para escolher as provas as quais a gente quer passar. Não é? E aí, o que a gente escolheria, né, como provação ou não provação, né? De repente, fala assim, eu quero nascer muito rica, muito poderosa, porque eu vou poder ajudar muita gente. Imagina, eu cheia do dinheiro. E é isso que acontece. Aí eu venho com uma grana violenta ali, herdeira, e aí o que eu faço com o meu dinheiro? Eu curto a vida doidado, né? Normalmente é isso que acontece, não é? Porque eu não tenho aquela questão da empatia, porque eu não... Pode ser que em vidas pregressas eu tenha vivido na pobreza, mas talvez eu tenha me esquecido. Então, assim, as provas maiores, muitas vezes, é do dinheiro, do poder, porque muitas vezes tem pessoas que estão muito endividadas espiritualmente, porque de alguma forma prejudicaram outras pessoas em outras encarnações, e vem às vezes com a aprovação do poder para liderar muitas pessoas, para poder também levar para um patamar mais elevado espiritual. E muitas vezes a pessoa ela acaba sucumbindo, porque não é uma prova fácil, embora a gente nunca esteja desamparado, nós estamos sempre sendo orientados e inspirados pelo plano espiritual superior. Mas aí cabe a nós ver aonde a gente quer estar deixando o nosso coração, aonde que a gente quer realmente se inspirar nas nossas vidas. Na 259, ele fala, né, se o espírito escolhe, Kardec pergunta, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram vistas e previstas por nós? Nem todas, tem muitos pormenores, muitas coisas pequenas que não é possível da gente prever e saber que vai acontecer, elas simplesmente vão acontecendo, né? Porque nós não somos robozinhos, né? E as outras pessoas também não. Então, os conflitos, as situações, elas vão se dando de maneira, às vezes, até inesperada. E aí a questão é como que a gente lida com isso, né?
Na 262, ele pergunta: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela sua escolha? Porque no Espiritismo, a gente fala que, né, nós, não no Espiritismo, né, mas Kardec, a partir das perguntas dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, eles revelam que nós somos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não sabedoria, de não entendimento das coisas. E aí, como é que, a partir disso, a gente, vamos dizer, a gente vai errar. Uma criança que nunca andou, ela vai cair, né? Determinado momento ela cai. E aí ela vai aprender a se levantar e tentar se equilibrar melhor nas pernas. E a gente não é diferente no sentido espiritual. Então, poxa vida, então se eu errar, eu vou ter que expiar isso que eu errei? Depende da nossa intenção e depende do nosso entendimento das coisas. Como Jesus dizia, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, quanto mais conhecimento a gente vai tendo das leis divinas, mais responsáveis nós somos a partir das nossas atitudes. Alguém gostaria de fazer alguma colocação até aqui? Essa questão a gente que já trabalhou bastante em obsessão, entendimento dos espíritos, a gente percebe que eles, para ter a consciência da encarnação, eles lutam para não encarnar. Eles sabem que vai ter que expiar, né? Tem medo, né, do que... Então, o próprio Espiritismo fala que a ideia de inferno foi criada para poder provocar medo nas pessoas, para as pessoas procurarem, vamos fazer o mal, acabou não ajudando muito, porque também o inferno está cheio de delícias, né? Mas a ideia de reencarnar para pagar aquilo que fez ao outro é mais temerosa do que a ideia do inferno. Então, os espíritos creem quando falam para o espírito reencarnar para expiar o mal que fez. Sim. E até é bom que você me trouxe a questão da expiação, que a gente fala muito de expiação. Não sei se alguém nunca ouviu esse termo. Expiação é quando a gente... Ela é uma prova, é assim, a gente tem as provas, sei lá, eu gostaria de... Uma prova, por exemplo, escolhida, eu gostaria de ter uma profissão na área de artes, quero também desenvolver esse lado e tal, enfim. Ou eu quero trabalhar também questões emocionais minhas, ciúme, então eu gostaria de viver com uma pessoa a qual eu, de repente, possa ter mais ciúmes, e aí eu tentar vencer isso. Coisas assim. A expiação, ela é meio que como uma colheita de um mau uso do meu livre-arbítrio anterior, né? Então a expiação, ela vem como uma prova, às vezes meio que compulsória, meio que obrigatória, para a gente dar conta. Mas a gente nunca está desamparado, a gente sempre recebe ajuda espiritual. Então, principalmente por meio da oração, enfim, para quem está na casa espírita também é mais fácil suportar. Não que as coisas mudem, mas quando a gente está com uma comunidade, seja no centro espírita ou qualquer outra comunidade, é mais fácil a gente poder se amparar uns aos outros, não é? O que orienta o espírito na escolha das provas? Quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma visão mais ampliada da vida. Então, o que, de repente, para mim, aqui, seria um absurdo eu pedir, sei lá, o quê? Uma sogra chata. Eu quero ter uma sogra chata. Por quê? Porque o que eu preciso treinar ali? O que eu estou querendo treinar? O que vocês acham? Poxa, eu tenho uma sogra difícil de lidar. O que eu estou tentando melhorar ali e lapidar na minha personalidade? O que vocês acham?
quais as virtudes que eu estou tentando extrair dali, a partir do momento que eu consiga lidar bem com essa pessoa na minha vida. Paciência, não é? Talvez a principal. Sim. Talvez. Sim. Tolerância, né? Tolerância. Mas essa seria uma inspiração ruim se tiver um sogro bom. Uma inspiração boa. Então, de repente você tem, aí tem um sogro, né? Aí dá uma equilibrada. Inspiração, assim, sempre uma coisa ruim, né? Sim, Falar da inspiração boa também. sim, Só contrabalancear, né? sim. Os tempos contemporâneos, temos que tolerar o que é intolerável. É isso. Compaixão, empatia, né? Talvez essas virtudes eu esteja querendo alcançar. E aí Kardec pergunta, não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Então depende do grau de adiantamento também, né? A gente vê os grandes missionários, imagina, existe uma renúncia, né? A gente vê, por exemplo, o Chico Xavier, a vida dele foi de uma renúncia muito grande, né? Então a prova dele era muito, muito grande. Mas ele tinha evolução espiritual para isso. E não valeu. E não faliu. E muitos a gente vê que, infelizmente, né? Até próximos dele, não vou citar nomes, mas pessoas próximas que, infelizmente, enveredaram por um outro lado. Eu queria propor uma dinâmica com vocês. Aí, assim, se vocês podem se dividir em dupla, em 2 pessoas ou trios, aí vocês fiquem à vontade. Se quiser ir conversar com uma pessoa que vocês nunca falaram, eu encorajo, mas também se for muito desconfortável, pode ficar com quem vocês quiserem. E aí eu vou pedir então para vocês se agruparem, aí daqui a pouco eu já falo mais ou menos. É uma investigação interna para cada um. Eu vou fazer um leve centramento de 1 minuto mais ou menos, eu vou pôr uma musiquinha. Deixa eu ver se não vai estar muito alto. E aí, eu convido vocês a fecharem os olhos, inspirar, expirar. Procurando observar como que você está hoje, sem julgamento. Como estão os seus sentimentos? Se seu corpo está relaxado, se ele está tenso. Se existe dor em algum lugar ou não. Inspira de maneira mais profunda, puxa o ar, segura um pouquinho e solta aos poucos. E olhe para você mesmo, se conecte com você mesmo. E aos pouquinhos pode ir voltando. Podem abrindo os olhos, quiser espreguiçar, fazer algum movimento. E aí, eu vou propor para vocês o seguinte.
eu vou propor, né? Então, assim, que vocês pensem numa situação desafiadora que você está passando ou já passou. Uma situação difícil, desafiadora. Pensado nisso, escreva no papel as habilidades e os conhecimentos que você adquiriu com isso. E aí, depois vocês discutem em grupo, né? Assim, eu vou dar um tempo aí de pelo menos uns 10 minutinhos para vocês conversarem, tá bom? Então, pensa, vê se vocês conseguem se lembrar e escrever. Então, fiquem à vontade, tá bom? E podem conversar entre si, enfim, tá? E aí, como que foi esse exercício para vocês? O que vocês acharam? Legal que abriu espaço para a gente conversar, né? Sim, Dialogar, né? sim. De alguma forma, trocar, né? Ideias também, né? Alguém gostaria de falar o que escreveu? O que veio na mente, assim? Eu coloquei que, naturalmente, eu não vou também estar aqui, né? Obrigada por compartilhar. E aí você oferecendo empatia e dando paciência, né, oferecendo paciência, ele também parava mais para te ouvir também, para ver que existem outros pontos de vista, né? Porque às vezes a gente acha que o único ponto de vista, ele é nosso, né? E aí só a gente está certo. É o grande erro, desculpa de contar, né? Sim, O grande erro nosso. tem E que analisar, tem que ver, né? obrigada por compartilhar. Eu estou preocupada só com o tempo, mas bacana. Mas ele melhorou bastante. Sim. Eu vou te falar. Para mim está sendo. Acho que a divinidade já está passando uma outra pessoa para apoiar ele, sabe? Porque eu estou. Sim. Naturalmente, em virtude de algumas situações, eu vou ter que deixar, sabe? Mas, sim. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu tive realmente tive dificuldade. Eu pensei em, sabe, falar, olha, a minha filha mais velha, ela é bióloga. E ela é do meio, sabe? Ela é muito dinâmica. E ela acompanha também esse de autismo, ela tem amigas que têm filhos com 7 anos. Ela me dava umas coordenadas, ela me dava umas, sabe? Isso de alguma forma te direcionava. Isso ajudou muito. Bacana. Mas ele tem que ter um acompanhamento, porque senão ele vai ter dificuldade lá fora, sabe? E não é legal isso. Ele Sim, tem que estar porque melhor preparado para enfrentar o mundão aí fora. E a sociedade. Não teve uma dificuldade. Sim. Sim. Obrigada. Eu vou só finalizar. Que bom, fiquei contente de poder ter feito esse exercício aqui com vocês, viu? E aí, eu queria só deixar o último slide, porque assim, né, às vezes a gente se sente tão só, mas a gente não está só, né? Aí eu trago aqui uma imagem de Jesus, né, do Sermão do Monte, que está em Mateus, capítulo 5 e 7, e em Lucas também, ao longo do Evangelho de Lucas. E aí eu vou deixar uma partezinha aqui, então, para perseverar na oração, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, assim, por mais que às vezes seja difícil as nossas provações,
elas têm um motivo maior, que talvez que ainda não cabe no nosso entendimento. Então, que a gente olhe para isso e que siga em frente, que continue, né, no nosso caminho aí de elevação espiritual, porque assim como Jesus fala, né, à medida que a gente se eleva espiritualmente, a gente também vai ficando apto a habitar mundos melhores, com muito mais leveza, lugares onde há muito mais leveza na vida. Obrigada, gente. Obrigada. Nós é a parte final, sábado que vem, último sábado do mês, tem a reunião aqui das pessoas idosas, pessoa acima de 60 anos. A pessoa que quiser trazer alguma pessoa idosa para participar, pode trazer. Às 3 horas da tarde começa a reunião. Isso vai ter um cantor aqui, a gente vai conhecer que é local, ele faz palestra aqui e também canta. Se vai gritar animado, né? E se alguém quiser fazer algum tipo de doação para os idosos, também pode fazer, que será assim. Mas é igual, pode ser, não precisa uma pessoa mais idosa. Aqui tem um cafezinho, um bolo, uma coisa assim. Já sei. Vamos concentrar no nosso pensamento em Deus, em Jesus, fazer as orações finais aqui nessa sala, passar para a cama de paz, aonde não terminamos o trabalho. E assim nós pedimos a Deus e a Jesus para abençoar nossos irmãos, se enfermos nas casas, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nas creches, cadeia, e aonde estiver. Igual Jesus é um remédio para eles, para curar a dor, para aliviar o sono. Abençoa as crianças desse planeta Terra, aquelas crianças no caminho da paz, no caminho da luz, afastando dos vícios, das drogas, lutas de qualquer vontade. Abençoa os governantes que governam os países, Estado, município, para que eles governem não só pensando nas riquezas materiais, mas com mais amor e prol da humanidade, para que todos nós sejamos mais seguros. Fluidifique a arte mesmo que se encontra no lar da planeta Terra, para que essas águas sirvam de remédio para o corpo espiritual e o corpo material. Abençoa todos os lares desse planeta, para que nós tenhamos paz, compreensão, mais amor e mais união. Faça com que essas energias negativas, o ódio, o orgulho, inveja, seja arrebatada, seja transformada na paz e no amor. E assim seja. Graças a Deus e graças a Deus.